Testamento. Salmo de número 110. Eu leio e os amados leem o próximo versículo, por gentileza. Está escrito: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Senhor enviará de Sião, serve do seu poder, dizendo: dominarei teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou que não se retirará. O mestre segundo a ordem de Deus. O Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Todos nós, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Meus irmãos, esse rei que o salmista aqui está se tratando, refere-se ao Senhor Jesus. E desde os tempos mais remotos, mais antigos do povo de Deus, já se sabia que se levantaria um rei, um Messias, que iria manifestar a justiça de Deus, salvando o seu povo. Pois bem, este rei, da qual a Bíblia retrata aqui, é um rei cujo domínio não tem fim. É um reino que surge desde os tempos eternos e se prolonga até a eternidade. Não tem um começo e não tem um fim. E nós vemos nessa mensagem alguns aspectos maravilhosos acerca do nosso Senhor Jesus. O salmista ainda, ele não sabia o nome específico do Messias, mas ele tinha plena certeza de que o Messias viria, porque ele foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos no início deste versículo, versículo 1, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então o salmista aqui, ele compreendia que ao lado de Deus existia também o Senhor, já desde os tempos eternos, no qual a ele foi dito, senta-te à minha direita, até que eu ponha debaixo de seus pés os seus inimigos. Pois bem, esse Senhor, ao qual foi chamado para se sentar à direita do Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ordem parte aí de Deus Pai. Aqui nós estamos vendo acerca da glorificação do nosso Senhor Jesus. E gostaria de trazer aqui a pergunta 54 do nosso Catecismo Maior, que é bem interessante, falando sobre a exaltação de Cristo. A pergunta é: como Cristo é exaltado em sentar-se à direita de Deus? A resposta que o Catecismo Maior vai dizer é: Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus, o Pai, tendo toda a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas, no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças e fazer intercessão por eles. Então, nós vemos aqui que existe o Senhor, o nosso Deus, e à sua direita está o Senhor Jesus, o Filho. Pois bem, aqui por essa resposta que nós temos no Catecismo Maior, em um compilado de versículos que vai desde Filipenses, passando por Atos, João, Romanos, por exemplo, nós vemos o porquê que Cristo foi exaltado. E o que ele faz nessa exaltação? Qual que é a sua atribuição? Então, a atribuição do nosso Senhor Jesus é tudo isso. É ter toda a plenitude da glória de Deus. É de interceder por nós, meus irmãos. É de defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos. Nós vemos também aqui
acerca do povo deste rei, do povo desse Senhor, do Senhor Jesus. No versículo 3, fala assim, do Salmo 110, que nós meditamos: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Aqui, meus irmãos, o povo de Deus irá se apresentar voluntariamente diante do Senhor. Ou seja, não é algo obrigatório para nós, os salvos, estarmos diante de Deus. Não é algo que nos pesa o coração ou que acaba sendo um enorme sacrifício. Não, é voluntariamente. E como que nós podemos ter essa certeza de que o Senhor fala conosco e trabalha em nosso coração, de modo que possamos estar voluntariamente diante da presença de Deus? Tudo ocorre por meio do Espírito Santo dele, que opera em nós. O Espírito Santo de Deus trabalha em nós com um poder tão incalculável e que não tem como explicar, de modo que nos convence. E esse convencimento do Espírito Santo nos constrange para estar mais perto de Deus. Nós acabamos caindo em si de que de fato nós somos criados por Deus, que de fato nós temos um Senhor que governa sobre todas as coisas, e mais, nós também somos convencidos pelo Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, de que ela nos aponta para Cristo Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Então, por isso que, crendo nele e tendo essa fé sólida e firme no nosso coração, nós não nos apresentamos diante de Deus de uma forma obrigatória. Não há nada mais terrível do que fazer algo que seja por obrigação. Muitas das vezes não é nem uma coisa que a gente está acostumado a fazer ou que a gente evita fazer, mas temos que ir lá e cumprir com essa obrigação. E isso, irmãos, não traz motivo de alegria, muitas das vezes, para o nosso ser, quando fazemos algo por obrigação. Por isso que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele assim tem nos convencido, Ele assim tem mudado o nosso coração. Os santos amam estar na presença de Deus. Todos aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, amam estar mais perto do nosso Pai. E, meus irmãos, esse trecho deste versículo que nós lemos, com os santos ornamentos, nos remete a algo ligado com vestiduras, a algo ligado com ornamentos de roupas e coisas do tipo. Onde a Bíblia vai falar com muita clareza o tipo de roupa que os santos vestem e estão diante da presença de Deus na glória futura, é em Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos ter 3 versículos apontando para as vestiduras dos santos. Pois bem, nós temos no capítulo 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nós ainda temos o capítulo 19, versículo 8, que diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ainda temos em Apocalipse 22, 4, que diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pois bem, meus irmãos, nós vemos aqui que o nosso Deus, Ele orna o seu povo, Ele veste o seu povo com vestes resplandecentes. E nós vemos o significado dessas vestes resplandecentes, como João aqui ele está retratando, segundo a visão que o anjo do Senhor deu a ele. Essas vestiduras que os santos estão vestidas, nada mais são do que atos de justiça dos santos, em Apocalipse 19, 8. Então, os nossos atos de justiça perante o Senhor, que agora já não são algo
que muitas das vezes passa pela nossa mente como procedência nossa, e sim, procedência do Senhor na nossa vida, esses atos de justiça, meus irmãos, eles são a vestidura de linho branco dos crentes. Eles são nossas vestiduras. Nós temos agora essa ornamentação diante do Senhor. E, meus irmãos, não há nada mais rico e lindo do que ter uma vida reconhecida diante de Deus. Não há nada mais glorioso do que ter as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aonde Deus olha para nós e vê em nós santificação, e vê em nós transformação, por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Este sangue do Cordeiro, que Apocalipse remete aqui, remete ao sacrifício do Messias. O Senhor Jesus, ele deu a sua vida para salvar os seus. E nós que cremos nele, nós temos essas vestiduras lavadas em seu sangue. Ah, meus irmãos, como é maravilhoso voltar diante do Senhor e confessar os nossos pecados e reconhecer o quanto nós somos falhos. Quantas das vezes nós erramos no nosso falar e pensar e agir, mas nós, meus irmãos, podemos nos achegar diante desse trono da graça e pedir para o Senhor lavar as nossas vestes. E pedir para o Senhor transformar o nosso ser e renovar o nosso espírito. E assim, meu querido, nós estaremos diante do nosso Deus, com esses atos de justiça de Cristo Jesus por nós, e diante do trono de Deus, com alegria, não mais com vergonha, não mais com tristeza ou pesar, pelo que outrora nós vivíamos ou fazíamos. Mas sim, nós estaremos com total alegria e certeza de que estamos agora diante do Senhor, desse Senhor que está à direita do nosso Senhor Deus, o Senhor Jesus, e com interesse de fé no coração. Meus irmãos, e um terceiro aspecto desse Senhor que nós vemos aqui, do reino e sacerdócio do Messias, no Salmo 110, versículo 3 e 6, no versículo 3, nós vemos no finalzinho, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens diante do Senhor. Gostaria de também frisar o finalzinho do versículo 4, o meio dele. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 6, como disse aos irmãos, o início, ele julga entre as nações. Ah, meus irmãos, nós, diante de Deus, nós somos como jovens perante Ele. Deus, Ele não vê idade. Deus, Ele não vê se é apenas uma criança ou se é já uma pessoa idosa. Perante o nosso Deus, nós somos revigorados as nossas forças espirituais. Nós temos muito vigor para darmos frutos perante nosso Deus. Nós vemos em um destes salmos que mesmo na velhice, eles darão frutos. Isso é, quem são estes? São os justos, são esses que fazem parte do reino do Messias, são esses que se apresentam diante do Senhor, com essas vestiduras brancas e lavadas, por causa do sacrifício desse Messias na cruz do Calvário para nos salvar. Meus irmãos, Jesus Cristo é esse sacerdote. E conforme relatei com os irmãos a resposta do Catecismo Maior, a pergunta de número 54, o Senhor Jesus também está diante de Deus, intercedendo por nós. O que um sumo sacerdote fazia no Antigo Testamento era interceder pelo povo, era sacrificar em favor do povo, para que houvesse essa comunhão entre Deus e o povo. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e Deus não habita no meio de pecado algum. Então por isso que o sumo sacerdote, ele ia uma vez por ano, e ele fazia o sacrifício e petições a Deus para perdão da nação toda. Meus irmãos, de uma vez por toda, Jesus Cristo fez isso. E isso, de uma vez por toda, também pagou a nossa dívida que tínhamos com Deus. Nós podemos meditar no livro de Hebreus 7, e eu convido vocês a abrirem comigo. Em Hebreus 7, nós vamos ver acerca desse sacerdote, o Messias, o Senhor Jesus. Hebreus 7, versículo 22. Que diz assim: por isso mesmo,
Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, bem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqueles que se achegam ao Senhor Jesus, por ser de ordem eterna, um sacerdócio eterno, esses são salvos. E além de serem salvos, Jesus Cristo agora vive para sempre, intercedendo por eles. Ah, meus irmãos, não é maravilhoso quando muitas das vezes estamos fracos e muitas das vezes até acabamos tropeçando e caindo, mas nós temos este intercessor fiel por nós? Não é maravilhoso pensarmos que mesmo em momentos de grandes tribulações, nós não estamos sozinhos e estamos sendo amparados pelo Senhor Jesus? Ou quem sabe, não é maravilhoso nós estarmos sofrendo perseguições e muitas angústias, mas mesmo assim, não estarmos sozinhos, porque Jesus Cristo continua conosco? Meus irmãos, que essa mensagem venha falar profundamente no nosso coração e temos a certeza desse sacerdócio eterno do Senhor Jesus, que Ele intercede pelos seus e também, futuramente, irá trazer justiça sobre todas as nações e assim livrando o seu povo. Meus irmãos, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um, segundo as suas obras, diz o Senhor Jesus, em Apocalipse 22, 11 e 12. Então, para nós concluirmos, meus queridos, Jesus Cristo, o Senhor da glória, está assentado à direita de Deus, Pai. Intercede pelos seus como sumo sacerdote, e também julgará e esmagará todos os ímpios. Porém, os seus santos estarão para sempre diante dele, adorando e exaltando o Senhor. Amém? Vamos estar